Olá, sejam bem-vindas todas, todos, todes. Eu sou André Luiz Nascimento dos Santos, professor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e junto com a professora Desirê Tozzi, coordenamos esse seminário especializado em gestão de políticas públicas para povos e comunidades tradicionais de terreiros. Esse curso que concebemos com muito afeto e carinho foi gestado em meio à pandemia do coronavírus, que aqui no Brasil tomou proporções gravíssimas, ceifando e precarizando muitas vidas. De modo seletivo e excludente, vidas negras foram e têm sido muito mais impactadas por essa doença, de modo que, decididamente, o coronavírus está longe de ser uma doença tão democrática como muitos querem nos fazer acreditar. Diante da necessidade de realizarmos o isolamento social, a produção dessas aulas necessitou ser redesenhada a partir da mediação das tecnologias. Nesse sentido, esses videoaulas foram gravadas à distância e elas são a expressão de um momento histórico da pandemia. Os cenários possíveis foram as residências dos professores e lideranças religiosas e do movimento social que compõem o nosso quadro de docente. Os equipamentos de gravação foram os telefones celulares e notebooks de cada um dos envolvidos. Esse foi, em verdade, um trabalho artesanal que contou com a ajuda de várias mãos para que chegássemos até esse produto final. Estamos aqui porque temos a dizer algo que precisa ser dito e ainda mais, precisa ser ouvido, internalizado e transformado no âmbito das políticas públicas de recorte étnico-racial no Brasil e na América Latina. Refletir sobre as políticas públicas no âmbito da década internacional de afrodescendentes motiva, inspira e aguça cada um dos participantes desse grupo singular composto por estudiosos, militantes e, sobretudo, religiosos de matriz africana. Nesse sentido, o objetivo desse seminário é justamente refletirmos que elementos devem conter uma política pública destinada a povos e comunidades de terreiro, pensando, sobretudo, nas suas especificidades. De modo específico, almejamos contribuir para reflexões teóricas e práticas no campo das políticas públicas que consiga dar conta dos principais problemas que se colocam para os povos e comunidades tradicionais de terreiros. Algo que passa tanto por engajar publicamente as burocracias de Estado, como também mobilizar esses atores sociais envolvidos em prol de protagonismos e participação social. Nossa reflexão parte de duas experiências no Brasil vivenciadas pelos docentes do nosso grupo. A Agenda de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, proposta pelo Estado brasileiro na última década, e também a Agenda de Políticas de Preservação do Patrimônio, impulsionada pelas comunidades de terreiro aqui na Bahia. Nossa equipe docente, para além de suas vinculações acadêmicas e profissionais no campo dos direitos humanos, das políticas públicas e da gestão da diversidade, possui fortes e ancestrais ligações com os terreiros de candomblé e comunidades quilombolas. A bibliografia sugerida traz um olhar interdisciplinar e multiepistemológico sobre o tema. Esperamos, com essa diversidade de abordagens, construir referenciais teóricos e práticos para refletir como políticas públicas que trazem recortes étnico-raciais podem ser implementadas. Acreditamos que analisar a experiência do Brasil por suas dimensões territoriais e continentais, pela concentração demográfica da população afrodescendente e pela diversidade étnico-cultural que compõe os nossos terreiros, possa servir para pensarmos a gestão de políticas similares em outros territórios da América Latina. A equipe docente tem experiência em diferentes frentes de atuação, uma vez que a sociedade global elimina fronteiras na constituição de bandeiras como o combate ao racismo e a luta pela igualdade racial, conectando grupos, segmentos, territórios e idiomas. Estão no rol das nossas perguntas de partida.
Quais os problemas de pública relevância devem pautar as arenas e agendas em torno das políticas públicas para comunidades de terreiros? Quais as arenas públicas têm sido construídas? Como construir uma agenda de políticas públicas para terreiros, pensando nas suas especificidades? Figuram também, como o nosso rol de inquietações de pesquisa, outras perguntas. Como mobilizar atores sociais que transitam entre a religiosidade e a gestão social dos seus territórios? Que estratégias são possíveis para garantir a participação social e o protagonismo político desses atores? Como garantir o respeito e as formas de organização social e política dos terreiros? Aqui a gente está falando das suas hierarquias, interdições, tempos de deliberação, né, nos seus processos de implementação e avaliação de políticas públicas. Por fim, que desafios e inovações se colocam para os gestores públicos e para as próprias comunidades tradicionais de terreiros? Ao longo de 4 semanas, realizaremos juntos com vocês uma série de diálogos mediados juntos a atores-chave, tais como lideranças religiosas e administrativas de comunidades tradicionais de terreiros, policymakers e acadêmicos, a fim de juntos refletirmos aspectos relevantes para a ampliação desse debate acerca de políticas públicas destinadas a povos e comunidades tradicionais na América Latina. A ideia é que, a partir desse nosso caso local, provocar em vocês reflexões acerca de casos similares que ocorrem nos seus países em relação a outras comunidades e povos tradicionais. Na primeira semana, buscaremos refletir sobre o histórico, os marcos regulatórios, as problemáticas e complexidades que envolvem as políticas públicas destinadas a povos e comunidades tradicionais aqui na América Latina, tendo como caso ilustrativo as vozes dos atores que atuam a partir das políticas destinadas para povos e comunidades de terreiros. Temos como hipótese de trabalho a tese de que no Brasil e na maioria dos estados latino-americanos, esses desenhos de implementação de políticas públicas para povos tradicionais não consideraram em suas modelagens as especificidades étnicas e culturais desses grupos, considerados como minoritários. Ao contrário, as experiências demonstram que boa parte desses países adotaram modelagens que não foram capazes de fazer frente às bandeiras do desenvolvimento angariadas pelos interesses neoliberais que se consolidaram a partir da década de 90. Na segunda semana, buscaremos refletir o papel da intersetorialidade, a interdisciplinariedade, transversalidade e dos novos arranjos institucionais como vetores de uma nova abordagem para as políticas destinadas a comunidades de terreiros, bem como para demais grupos de interesse com recorte étnico-racial. Aqui, a tese é de que existe uma inovação em curso no campo da gestão das políticas públicas para comunidades tradicionais, na medida em que experiências, ainda que iniciais, têm indicado que os problemas apresentados por esses públicos transcendem o domínio de competência de um único setor governamental, indicando a resposta de ordem programática e coletivizada através de estratégias de grupos de trabalho. Nesse encontro, traremos a experiência nacional do primeiro Plano de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, assim como a experiência da transversalidade e da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia. Na terceira semana, buscaremos pautar as políticas públicas para terreiros a partir da tríade participação social, mediação intercultural e controle social. A agência das comunidades de terreiro e suas formas de implementação, de formulação de políticas e as possibilidades de ampliação pela ação do Estado, das instâncias de participação e engajamento desses grupos é o objeto desse terceiro encontro. Buscaremos nas nossas conversas em chat pensar metodologias de participação social que dialoguem com a epistemologia e a ontologia desses grupos
integrando os aspectos da vida cotidiana, ou seja, integrando as políticas setoriais, a partir de um esforço de mediação intercultural com vistas a contemplar os sujeitos e os povos em questão ao léxico governamental. Entendemos que essa é certamente um exercício de vias de mão dupla, que precisam ser emulados por aparatos teóricos e práticos. E aqui, junto com o referencial teórico de participação social, iremos compartilhar a experiência de algumas lideranças de terreiros, com ações integradas para a preservação do patrimônio de terreiros. Na quarta semana, por fim, à guisa de considerações finais, buscaremos refletir acerca das estratégias para a implementação da agenda de políticas públicas para comunidades tradicionais de terreiros, propondo uma reflexão multifocada e multi-epistemológica. Quais os desafios e as limitações e, sobretudo, as inovações possíveis, considerando os contextos vivenciados por comunidades afro-religiosas, vivenciados pela diáspora? De um lado, políticas e estruturas estatais profundamente pautadas em práticas conservadoras, que não atendem e não protegem as singularidades das comunidades tradicionais de terreiros, e por outra, teorias homogeneizantes embasando as políticas públicas em territórios diversificados, amparadas por estruturas burocráticas forjadas no modelo de sociedades ocidentais, negando a presença do racismo estrutural e estruturante nas bases da nossa América Latina. Nesse último encontro, traremos uma análise de cenários possíveis e como as comunidades de terreiro estão se organizando enquanto grupos de pressão para o diálogo, enforcement com as instâncias de governo local, nacional e internacional. Participem dessa empreitada junto conosco. Eke o ilé, imalé. 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 Eke o ilé, imalé.